A paz do Senhor Jesus, boa tarde, irmãs, boa tarde, ungidas. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Quero estar deixando uma palavra para a nossa meditação, que está aqui no livro de Tiago, capítulo 1 de Tiago, que começa assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersa, saúde. Essa carta foi escrita. Parece que está chegando alguém aqui. Essa carta foi escrita para as 12 tribos. Foi escrita por Tiago. E no verso 2, então, ele começa, a falar o motivo da carta que ele estava escrevendo para as 12 tribos. Ele fala assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. E se alguns de vós têm falta de sabedoria, peça-a, depois que peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peço, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, é lançada de uma para outra parte. Excuse me. E em 1 Pedro, irmãs, capítulo 5, verso 9, fala assim: o qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos os vossos irmãos no mundo. Aqui já era Pedro falando, Nós temos que resistir na fé, porque a aprovação não é só para mim, a aprovação não é só para você, a aprovação não é só para um grupo, a aprovação é para todos os nossos irmãos no mundo. E essa palavra nunca foi tão verdadeira como nesses dias, não é mesmo? Porque hoje nós podemos dizer que todos nós, para falar a verdade, não é nem só os cristãos, Todos nós estamos sofrendo, com essa pandemia. É uma provação que chegou para todo mundo. Não tem branco, não tem preto, não tem rico, não tem pobre, não é homem, não é mulher, não tem nacionalidade. Para todos. Sabe, irmãs, quando Deus tirou o povo do Egito e que eles estavam andando no deserto, a palavra de Deus fala que Deus os inseriu debaixo da mesma nuvem. Que para Deus nós todos somos iguais. E eu acho que agora dá para olhar e dizer, sim, verdadeiramente, todos nós somos iguais, não é verdade? Porque, como eu já disse, nas meditações anteriores aí, porque eu estava lendo isso no devocional que nós fizemos, estava falando assim que nós passamos por um período que nós nos sentíamos invencíveis. A gente achava que podia tudo, a humanidade, eu posso tudo. Posso comprar um air ticket para onde eu quiser, eu posso ir para Disney, eu posso fazer o que eu quiser, não é verdade? Só que nós sabemos que o homem pode fazer seus planos, mas o sim tem que vir da boca de Deus. Nós não podemos assumir nada, nós temos que esperar o sim da boca de Deus. Mas a humanidade, ela não estava nem aí para isso, Então, hoje, você pode olhar, eles querendo ou não, eles não podem mais fazer o que eles querem, nós não podemos, Estou falando eles porque nós já não podíamos, irmãs? Nós já conhecemos Deus, já conhecemos a sua palavra, e nós sabemos que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, não é verdade? Então tem coisa que eu posso fazer, mas não me convém, então eu não vou fazer. Mas já para a humanidade que não tem temor de Deus, não, eles podiam tudo. E podia ir para um bar, passar a noite toda lá, podia usar a droga que quisesse, podia tudo, podia fazer o que quisesse, ir aonde quisesse, não é verdade? Na cabeça deles, é eles que estavam no comando, na verdade, mas Deus está mostrando que não, quem está no comando é Ele, e é Ele que dá as ordens, é Ele que está no comando, amém? Então, quando Tiago escreve essa carta aqui para as 12 tribos, ele escreveu para
as 12 tribos de Israel, que essa carta foi escrita. Ele está dizendo, sabe, olha, meus irmãos, alegrem-se quando vocês caírem em tentação, fiquem felizes, rejubilem, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A prova da nossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, as provações é para isso, irmãos, para gerar em nós paciência, para que nós possamos ser melhor, e as provações sempre virão, sabe? Eu estava lendo um trecho que a Eichla escreveu, e eu tenho estado sempre olhando as meditações dela, porque ela é uma mulher que passou grandes provações e tem passado, e eu vejo assim, sabe, que ela não deixa que nenhuma provação a afaste do amor de Deus e fique dúvida no coração dela de que Deus a ame. E hoje ela fez um post no Twitter dela que eu achei impressionante, ela dizendo assim: você está sendo provado? Dê glória a Deus. Você está sendo provado porque Deus te ama. Porque a palavra de Deus mesmo nos diz, né, irmãs, que Deus prova todo filho que ele ama. E fala mais, que ele castiga, né? Que ele corrige todo aquele, açoita, que fala, a palavra é açoita, que ele, todo aquele que ele recebe por filho. Mas espera aí, ele me aceitou como filho e agora ele vai bater em mim? Sim, ele nos aceitou como filhos e agora ele vai tirar de nós o mundo, aquilo que nós trouxemos em nós, sabe, aquilo que o pecado deixou em nós, a marca do pecado, não é verdade? Então, não é que ele vai nos castigar e vai nos, né, tem gente também que, meu Deus do céu, quando fala assim, pensa que Deus é, né, um carrasco. Não, Deus é amor. Tudo que Deus faz é por amor. Se nós entramos em provação, é por amor. Se nós estamos sendo provados, é porque Ele quer que nós sejamos melhor. Ele quer gerar em nós paciência, não é verdade? Aí que no verso 5 fala: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto. Peça, porém, com fé e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de um lado para o outro. Então, nós ainda temos que manter isso vivo em nós. Nós temos que ter sabedoria de lidar com essas situações, sabedoria espiritual, né, irmãs? Nós temos que levar isso para o espírito, porque se você for entender as coisas, sabe, no plano secular, nós não vamos entender nunca. E quando nós levamos para o plano espiritual, a gente não tem aquela necessidade de entender, não é verdade? Porque a gente sabe que Deus ele está fazendo porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele está no comando, não é verdade? E aqui está dizendo, se a gente não tem sabedoria, a gente pode pedir a Deus, porque Ele, liberalmente, Ele dá a todos que pedir. Mas não é para a gente duvidar, é para a gente pedir crendo que Ele vai nos dar sabedoria, Ele vai nos dar graça para nós enfrentarmos qualquer provação que nós tivermos que passar por ela. Amém? Pois é, e aqui, como eu acabei de dizer para vocês, né, em 1 Pedro capítulo 5, verso 9, fala que essas mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. Então, ninguém está livre de aflições, ninguém está livre de provações. O que nós devemos fazer é manter o nosso foco, nossos olhos em Jesus. O nosso foco no autor e consumador da nossa fé. Não olhar para os lados, ficar firme com Ele, porque Ele cuida de nós. Ele tem cuidado de nós, não é mesmo? Nós acabamos de fazer aí o devocional a respeito de 7 coisas que a palavra de Deus fala a respeito da ansiedade. E isso aqui, irmãs, é uma coisa que a gente precisa aplicar na nossa vida. Ter paciência, esperar no Senhor, sabendo que o que nós estamos passando, muitos outros irmãos também estão. Não é porque Deus está nos castigando e não nos ama, é pelo contrário, é porque Ele nos ama, é porque Ele nos quer levar para Ele um dia que nós possamos viver a eternidade com Ele, como foi o plano desde o início. O plano lá no Jardim do Éden parecia que tinha sido frustrado, mas ninguém frustra os planos de Deus. Deus já tinha um plano pronto, que era Jesus, para morrer no meu e no seu lugar, para que todos nós pudéssemos novamente voltar para Ele. Amém? Fica firme com Jesus, alimente a sua fé,
Peça a Deus graça, sabedoria para você lidar com os dias difíceis. Saiba que você não está só, que muitos irmãos ao redor do mundo estão passando as mesmas aflições. Vamos continuar crendo que o nosso Senhor, Ele está conosco. Como diz aqui no verso 10 de 1 Pedro capítulo 5, fala assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém? O Deus de toda graça, que em Jesus Cristo vos chamou, Ele nos chamou. Deus, na sua graça infinita e maravilhosa, através de Jesus Cristo, Ele nos chamou para uma eterna glória. Depois de haverdes padecido um pouco, olha só, Ele mesmo vos aperfeiçoará. É Ele que vai fazer isso. É Ele que está fazendo isso. E muitas vezes nós precisamos ser tratados para que nós entendamos os planos de Deus, para que nós possamos ver melhor aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Às vezes nós estamos vivendo uma vida que a gente acha que está tudo bem, que está certa, e Deus está querendo um pouco mais de nós. Deus está dizendo assim: não, eu creio que você pode fazer um pouco mais, dedique um pouco mais, me busque um pouco mais, me adore um pouco mais, doe-se um pouco mais. Amém? Então ele está falando que depois de ter havido padecido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém? Glória a Deus por isso. Nós não estamos só. O nosso Senhor está conosco. Não importa qual seja a provação, não importa quais sejam os dias difíceis, não importa. O Senhor é conosco e é Ele que vai nos aperfeiçoar, vai estar conosco, vai nos aperfeiçoar, nos confirmar e nos fortificar e nos fortalecer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fica com essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe, te guarde no nome de Jesus. Um grande abraço, ungidas. Fiquem com Deus.